Shalom, vamos continuar agora falando sobre a pureza familiar. Após termos falado do comportamento do casal quando a mulher se torna impura, vamos falar sobre a purificação da mulher. Essa fase é dividida em 4 etapas. A primeira se chama Epsek Tara, é uma interrupção. A segunda, Sheva Nekiim, é uma contagem de Sheva, 7 dias limpos. A terceira, Hafifá, é a preparação da mulher para a imersão na mikvah. Finalmente, a tevilá, a imersão na mikvah. Então, vamos começar com o Epsek Tará, a interrupção. Nessa fase, a mulher examina se houve uma interrupção no sangramento. O exame é feito da melhor maneira possível, pois através desse exame a mulher deixa de ser impura e passa a ser considerada pura. Exceto em casos especiais, esse exame é feito após 5 dias, tomando em conta que o primeiro dia é o dia que ela viu o sangue, inicialmente. É costume de a mulher se lavar antes do exame e, após a lavagem, colocar roupas íntimas brancas e limpas, bem como colocar roupas de cama limpas, de preferência brancas. É importante a mulher se informar de como fazer o exame com uma pessoa de experiência. Ela vai orientar a pessoa, dizer qual material comprar, enfim, se informar. Esse exame deve ser feito o mais possível do pôr do sol, chequear. E de forma alguma após a chequear. Após o pôr do sol, não deve ser feito o exame. Em caso de a mulher fazer o exame na véspera do Shabat, ela deverá fazê-lo a princípio antes do acendimento das velas. No entanto, em caso de a mulher já ter acendido as velas, ela ainda poderá fazer o exame se ainda tiver tempo. Vamos falar sobre a segunda etapa, que é Shiva Nekim, 7 dias limpos. Após o Epsek Tará, após a interrupção, ela não está vendo mais sangue, a mulher começa a contagem de 7 dias limpos. Quando então ela se examina para ver se está limpa. A princípio ela deve examinar 2 vezes por dia. A primeira de manhã, quando acorda, e a segunda antes do pôr do sol. Em caso de ser difícil verificar antes do pôr do sol, ela poderá fazê-lo ao anoitecer. Em caso de ser difícil fazer 2 vezes por dia, como após o parto, ela poderá fazer apenas 1 vez por dia. Em caso de mulher não ter feito conforme citamos, ela ainda é considerada pura, caso ela tenha feito o exame 1 vez no primeiro dia e 1 vez no último dia antes do pôr do sol. Em caso de a mulher ter visto sangue em um desses dias, ela deverá novamente fazer o Epsek Tará, volta tudo para o começo. Ela tem que fazer novamente a interrupção, que é um exame mais rigoroso. Então, começar novamente a contagem dos 7 dias limpos. Nesse caso, a mulher poderá fazer o Epsek Tará até mesmo no dia em que viu o sangue. E não é necessário esperar 5 dias. Terceira etapa é Hafifá, fricção. Após os 7 dias limpos, a mulher deve se preparar para a imersão, tevilá. Para isso, ela deverá verificar e cuidar para que não haja nenhuma coisa que impeça o contato de seu corpo e dos seus cabelos com a água da mikvah, pois do contrário a imersão se torna imprópria. Para isso, os sábios de abençoadas lembranças decretaram que a mulher deve friccionar, esfregar todas as partes de seu corpo que possui cabelo, penteá-los ou separá-los
bem como as mãos. É costume de a mulher se lavar na hora da Hafifá. A fricção deve ser feita o mais próximo possível da imersão, para que ela não corra o risco de se sujar entre a fricção e a imersão. A Hafifá, a fricção, de uma forma geral, inclui 3 etapas. Primeira, a lavagem do corpo. Segunda, a fricção dos cabelos. Terceiro, o exame de todo o seu corpo. Ou seja, a mulher deve examinar com os olhos, quando possível, ou apalpar com as mãos todos os locais do seu corpo. Agora vamos detalhar cada uma dessas 3 etapas. A primeira etapa é a lavagem do corpo. A mulher deve se lavar bem com água quente, esfregar todo o corpo para eliminar toda a sujeira ou mancha que tenha se grudado no seu corpo. Deverá limpar os seus dentes, pois apesar de poder realizar a imersão de boca fechada, é necessário que o interior da boca não contenha algo que impeça o contato com a água. O mesmo ocorre em relação aos seus olhos. Ela deverá limpar também os cantos dos olhos. Ela deverá limpar o nariz, os ouvidos, cortar as unhas, limpá-las, limpar todas as manchas, como tinta ou maquilagem. Segunda etapa é a fricção dos cabelos. A fricção deve ser feita com água quente, sabão ou shampoo, que permitem o alisamento dos cabelos e a limpeza de toda a sujeira e suor. A mulher deve friccionar todas as partes de seu corpo que possuem cabelos, penteá-los várias vezes de forma que os cabelos não fiquem grudados uns nos outros. Agora tem o exame, a Bediká. Depois da fricção, a mulher examina bem todo o seu corpo com os olhos e apalpando os locais em que não consegue mirar. Assim, ela verifica se ainda tem algo que separa o seu corpo de um contato com a água, impedindo assim a imersão. O exame deve ser feito próximo da imersão. Em caso de alguma dúvida sobre o que é considerado algo que impede a imersão, ela então deverá perguntar a uma pessoa que conheça bem as halachot, os procedimentos. Toda essa preparação deve ser feita com calma. É costume fazer toda essa preparação no local onde a mikvah se encontra antes da imersão. Em caso de a mulher ter que realizar a imersão na véspera do Shabat, ela deverá realizar a lavagem do corpo e a fricção antes do Shabat e cuidar para não se sujar, evidentemente. Depois, antes da imersão, ela deverá realizar o exame da Bediká, com os olhos, como falamos anteriormente. Em caso de a mulher não ter feito uma dessas etapas, então pode ocorrer os seguintes casos. Primeiro, a mulher fez a imersão, porém não fez nem a fricção e nem o exame. Não fez o exame com os olhos, como falamos. Nesse caso, a imersão é imprópria. Segunda possibilidade, a mulher fez a imersão sem o exame. A imersão é imprópria. Terceira possibilidade, a mulher fez a imersão, porém na fase do exame ela não verificou dentro de sua boca, nariz e ouvidos. Depois da imersão, ela verificou esses locais e constatou que não há nenhuma sujeira. A imersão é considerada correta. Quarta possibilidade, a mulher fez a imersão sem se lavar. Nesse caso, a imersão é considerada correta. Vamos falar sobre a Tevilá, imersão. Após os 7 dias limpos e a preparação para a imersão, conforme mencionado anteriormente, a mulher então, ao anoitecer, ou seja, na saída das estrelas, realiza a imersão. A imersão não pode ser feita de forma alguma no 7º dia, durante o dia, pois nesse caso ainda não terminaram os 7 dias limpos. No entanto,
Em casos especiais, a mulher poderá adiar a imersão. Nesse caso, a imersão poderá ser feita de dia, caso houver dificuldade de se realizar à noite. A mulher deve realizar a imersão de forma que a água penetre em todas as partes de seu corpo. Para isso, ela deverá se curvar um pouco. Após a imersão, ela então diz a bênção: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al atvilah. Abençoado Hashem, que nos ordenou a imersão. Após a bênção, a mulher realiza uma nova imersão. Em caso de a mulher realizar a imersão em uma fonte, rio ou mar, a mulher deverá tomar alguns cuidados. Primeiro, tomar cuidado para que não grude em seus pés nenhuma lama na hora da imersão. 2. Não realizar a imersão com roupa de praia, que normalmente são muito grudadas ao corpo e impedem o contato com a água. 3. É importante que não hajam pessoas ao seu redor, pois ela poderá ter medo de ser vista. Isso pode impedi-la de realizar uma imersão adequada. 4. É importante que uma outra mulher fique ao seu lado para observar bem se todos os seus cabelos de fato penetraram na água. 5. É recomendável que a profundidade da água seja tal que o nível da água esteja cerca de 30 centímetros acima do seu umbigo. Em caso de as águas não serem suficientemente profundas, então é preferível que ela realize a imersão deitada do que se dobrar demasiadamente. Agora uma etapa que vamos falar sobre afastamento antes da menstruação. Ou seja, ela vai receber a menstruação daqui a 1 dia ou 2 dias. Ou seja, o que se faz? Como o homem começa a se afastar dela nesse período. Um outro fato é o de a Torá advertir a pessoa de se afastar de sua mulher quando ela estiver próxima da menstruação. Para isso, a pessoa deverá anotar e observar as datas em que sua mulher teve regra no decorrer dos últimos meses. E assim pode ter uma ideia de quando ela terá a próxima regra, a próxima saída do sangue, para poder então realizar um afastamento nessa ocasião. De uma forma geral, a mulher pode ter ou uma regra fixa ou uma regra não fixa. A regra fixa estabelecida é quando a mulher, em 3 vezes seguidas, teve a mesma regra. Exemplificando, a mulher teve 2 regras e um intervalo de 29 dias entre elas. Depois, novamente teve regra em um intervalo de 29 dias. E depois teve normalmente, na terceira vez consecutiva, o mesmo intervalo de 29 dias. Nesse caso, a mulher estabeleceu uma regra fixa, em intervalos de 29 dias. Em caso de a mulher ter uma regra fixa, o homem deve se afastar de sua mulher no dia em que ela vai provavelmente ter novamente a regra. Ou seja, no exemplo citado acima, no 29º dia, durante todo o dia, em caso de ela ter visto as regras anteriores, durante o dia. Em caso de ela ter visto as regras anteriores durante a noite, ela deverá se afastar durante toda a noite. Existem os que se separam também na noite anterior, e não somente no dia. No exemplo citado, vamos supor que a mulher tenha visto o começo de sua regra na quarta-feira de dia. A segunda regra ela viu 28 dias depois, também na quarta-feira de dia, e assim ocorreu na terceira e quarta regras. Sendo assim,
a ocasião mais provável de a mulher vir na próxima vez é novamente na quarta-feira de dia, após 28 dias do começo da última regra. Assim, o homem deve se afastar dela durante toda a quarta-feira de dia. E tem os que se afastam também na terça-feira de noite. Em caso de a mulher não ter uma regra fixa, o homem deve se afastar dela nos dias mais prováveis de que ela venha a ter regra. Da mesma forma como citamos anteriormente em relação à regra fixa. Quais são esses dias? Primeiro, no 30º dia, ou seja, 29 dias após ela ter visto a última regra, tomando em conta que o primeiro dia é o dia em que ela começou a ver sangue. Então, no 30º dia, é um dia que pode ser que ela vai ter. Segunda possibilidade, no 31º dia. Mesma coisa que falamos antes, só que um é 30º dia e esse aqui é 31º. Terceiro, de acordo com o intervalo entre as duas últimas regras, ou seja, se na penúltima regra ela viu na quarta-feira de dia e depois, na última regra, ela viu novamente na quarta-feira de dia, 28 dias depois. Ou seja, no dia 29. Então, o homem deve se afastar também no 29º dia, ou seja, na quarta-feira de dia, após 28 dias. Resumindo, nesse caso, a pessoa deverá se afastar de sua mulher nos dias 29, 30 e 31, tomando em conta que o primeiro dia é o dia que começou a última regra. Esse assunto é um pouco delicado, portanto, em caso de dúvidas, é necessário perguntar a uma pessoa que conheça as halahot. É sempre assim. Está na dúvida? Pergunta a uma pessoa que sabe, conhece. Bom, falamos sobre, basicamente, pureza familiar. Se a Hashem permitir, nós já vamos começar com a Lahat Rosh Chodesh, que é o início do mês. E falarmos sobre as festividades. E assim, se a Hashem permitir, vamos terminar a nossa gravação. Então, tudo de bom para todos. Um jejum tranquilo para todos. Que a Hashem possa nos purificar também. Possamos dar felicidade para todos e trazer o mundo a um estado melhor, de honra entre um e outro. Que então cada um tenha um Gumar Hatimah Tová, que seja inscrito no livro da vida, e possamos trazer então bem próximo a ver o Messias, Messias Sidkenu, em breve, com a construção do Beit Hamikdash. Então, Shana Tová, Gumar Hatimah Tová.